E aí, Davis, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles e hoje a gente vai dar continuidade no nosso desenvolvimento do microserviço de notificações. Mais especificamente, a gente parou na última aula criando o nosso microserviço de usuários, né, que vai ser nosso primeiro microserviço, e depois a gente vai criar o de notifications, que vai ser o principal foco desse projeto, ele que vai ter mais coisas ali para fazer. Então a gente vai começar nesse de usuário, que é onde a gente vai criar o nosso primeiro usuário e tudo mais, e depois ele vai receber notificações, beleza? Então, vamos só relembrar o que a gente viu na última aula e a gente já começa o conteúdo da aula de hoje. Então, na última aula, a gente entendeu o que era o microserviço, né? Então, aqui a gente viu a proposta do microserviço que a gente está desenvolvendo. Então, aqui tem o nosso serviço de usuários, que é o que a gente vai dar continuidade hoje. Esse serviço de usuários, a gente vai ter que fazer uma integração dele com o banco de dados, vai ter o Redis aqui, né, para se comunicar, e depois a gente vai ter o Notifications, que é o que vai realmente pegar os dados desse usuário e enviar as notificações para ele, beleza? Então, vamos lá. A gente também viu, a gente também construiu, no caso, nosso microserviço com o Nash. Então, se eu rodar esse carinha aqui, né, aqui, opa, vou dar um npm run start dois pontos dev, ele já vai iniciar aqui o nosso servidor, beleza? Então, tá também funcionando. Aqui eu já vou mudar uma coisa. Então aqui eu vou no package.json e aqui onde está start dev, eu vou remover e eu vou colocar só dev, porque fica mais fácil de eu fazer o seguinte, então npm run dev, opa, npm, não, ele é esse aqui, npm run dev, e aqui ele já vai rodar a nossa aplicação. Se você tiver usado o yarn, só dá um yarn dev também, já vai funcionar, beleza? Então aqui eu já mudei o script. Agora vamos fazer o seguinte. A gente tinha criado umas rotas para teste aqui na última aula, mas a gente não vai precisar, a gente não vai usar mais o app controller nem o app service. A gente vai criar o nosso próprio serviço, o nosso próprio controller, para que a gente comece a entender como que o Nest realmente funciona. Então vamos excluir esses carinhas aqui, o app service e o app controller, beleza? O app model, pode ver que ficou com alguns erros aqui, mas não tem problema, vou até tirar esses caras que a gente não vai utilizar eles aqui por enquanto. Então eu vou criar dentro da minha pasta SRC uma pasta chamada modules. Essa é a forma que eu gosto de estruturar os projetos. Então, se você tem alguma forma que você já utiliza com Nest, pode seguir ela à vontade. Mas essa é a forma que eu gosto mais de criar as minhas aplicações. Então, dentro de módulos, vou criar um módulo chamado users, beleza? E dentro de users, eu vou criar um users.controller.ts, um users.module.ts e um users.service.ts. Outra coisa, tá vendo que o Nest, que o VS Code, ele deixa esses ícones do próprio Nest.js? Para você deixar dessa forma também, basta você dar Ctrl Shift P, procurar por icons, e aqui ele tem que configurar pacote de ícones. Você clicando nele, você pode ver que o meu está selecionado no Nest.js. Você pode selecionar Angular, tem vários pacotes. O meu eu deixo no Nest, que aí ele já deixa esses ícones desse formato aqui, fica bem legalzinho mesmo. Beleza. E agora que eu já criei meu controller, o meu módulo e o meu serviço, vamos começar a entender como que eles interagem entre si, né? Porque quando a gente usa no app.module, app.controller, já vem pronto, né? A gente não montou aquilo, então fica mais difícil de entender. Aqui no meu app, vamos começar criando o meu app, o meu users module, desculpa. Então vamos começar criando nosso módulo. Para criar um módulo no Nest.js, eu uso o decorator module. Então, arroba module. Aqui o meu VS Code já deu uma dica, então vou dar enter, beleza? E agora, aqui embaixo, eu crio uma classe export class. Nesse caso vai ser users module, né? Então, users module. E prontinho. Aqui tá vendo que ele tá reclamando, por quê? Porque esse decorator, ele recebe um argumento. Então, aqui ele fala, ó, um argumento era esperado, mas zero foram obtidos. Então, eu tenho que passar aqui um argumento para que ele pare de reclamar, beleza? Então, aqui ele já tá parando de reclamar. Como eu disse na última aula, quando eu uso um decorator, eu basicamente estou passando propriedades desse module para dentro dessa minha classe users module. E quais são essas propriedades? O próprio Nest já sabe essas propriedades. Então, eu estou simplesmente estendendo, implementando, ou melhor dizendo, né, essas propriedades para essa classe aqui. Então, aqui dentro, se eu dar um Ctrl espaço agora, você pode ver que eu tenho alguns atributos que eu posso passar. Então, controllers, imports. Então, o que, que a gente vai passar primeiro? Eu vou colocar aqui controllers, né? Controllers. E aqui, depois eu vou passar imports. Eu vou colocar aqui em cima, que é mais padrãozinho também. Então, imports
controllers e, por fim, eu vou passar os providers, que são os meus serviços. Beleza? Vou deixar dessa forma. E aqui no meu controller, vamos começar criando ele. Eu vou colocar @controller, seria para estender as propriedades do meu controlador, né? E aqui eu vou criar uma classe chamada export class users controller. Então, estou exportando uma classe chamada users controller, beleza? E agora, no meu serviço, eu vou colocar @injectable. Por que esse injectable, José? Porque não @service, né? Esse injectable, eu tô dizendo que eu vou injetar isso daqui via injeção de dependência em algum momento. Toda classe no Nest, todo o funcionamento do Nest, ele é baseado em injeção de dependência. É basicamente o conceito de eu não precisar instanciar essa classe. O Nest, ele lá dentro, ele tem um injetor que ele sabe quais classes ele tem que instanciar para cada método. Então isso daqui vai meio que virar um singleton ali dentro do Nest e ele vai acabar instanciando essa classe, gerando uma instância para essa classe aqui. Quando a gente começar a usar, vai ficar mais fácil de entender. Então aqui eu vou colocar export class users, aqui class com 3S, users service, beleza? Beleza, já parou de dar erro. E aqui no meu users module, para poder ter esse controller e esse serviço, eu nem vou colocar ainda, só para a gente poder visualizar uma coisa depois. Dentro de modules também, eu vou criar um arquivo chamado index.ts. Então, dentro de modules, crio esse arquivo. Tá vendo que tem a pasta users. E no mesmo nicho ali, eu tenho o index.ts. Esse index.ts, eu vou exportar uma variável chamada feature modules, beleza? Export feature modules. E esses features module vai ser uma lista e eu vou passar aqui o users module. Por que isso? Porque todo módulo que eu tiver dentro dessa minha pasta modules, eu vou ter que usar ele lá no app module. Aqui em imports, eu tenho que vir e passar esse módulo para que ele apareça na hora de eu rodar meu programa, para que o controller dele esteja funcionando, que os serviços dele estejam funcionando. Eu tenho que importar ele no meu app module, que é o principal. Só que, se eu tiver que importar um a um, vai ficar muito chato. Então, eu importo aquela feature modules aqui, e eu coloco 3 pontinhos antes. Basicamente, eu estou dizendo que eu quero importar cada item que tem lá. Ele vai importar essa lista completa. Então, aqui eu já consigo acessar todos os meus módulos. Por enquanto, a gente só tem uma, mas se a gente tivesse mais, já funcionaria aqui também, beleza? Então, é só uma formazinha mais simples de fazer essas importações. E agora, eu vou dar um npm run dev para a gente poder já ir visualizando como tá ficando nossa API. Nosso microserviço. Vou falar API algumas vezes, gente, mas não tem problema, sabe? É costume mesmo. Então aqui, eu vou clicar aqui em Feature Modules, Users Modules, beleza. Então tá tudo certo, não deu nenhum erro. Se eu passar agora o meu controller aqui dentro, então dentro de controllers eu vou passar Users Controller, beleza? Dei um Ctrl S para salvar, beleza, passou meu controlador. Aqui dentro do meu controlador eu vou criar uma rota. Então eu vou criar uma rota do tipo GET. Eu posso colocar só @get ali, o Nest já sabe qual que é o tipo dessa rota. Eu coloco um método aqui. Então, por exemplo, find all. E aqui eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Return. E eu vou passar uma lista de usuários. Então, eu vou colocar aqui José Carlos. Então, essa vai ser minha lista de usuários, beleza? Ó, pode ver que não deu nenhum erro. Se eu vier aqui agora no meu Thunder Client, clicar em New Request, get, lembrando que eu mostrei o Thunder Client na última aula, uma extensão do VS Code. E aqui eu vou colocar http, localhost, 3000. E aqui eu não preciso colocar nenhuma barra, porque no controlador eu não coloquei qual que é a rota que ele vai acessar. Só coloquei que é a default. Então eu vou passar send agora. Tá vendo que ele retornou aqui, o José e o Carlos. São exatamente os itens que estão aqui. José, e se eu quiser colocar, por exemplo, /users no nome? Eu posso vir aqui no controller, dentro dele eu passo users. Agora, se eu fizer essa requisição novamente, ó, deu erro porque essa rota não existe. Mas se eu fizer por /users, olha quem tá aqui, o José e o Carlos. Então, beleza, tá funcionando. Só que o papel do controlador não é exatamente trabalhar com os dados. Esses dados eles devem ser retornados pelo serviço. É o serviço que lida com os dados, né? O controlador ele só cuida da resposta e da requisição. Então, aqui no meu serviço, eu vou colocar ó, um find all também, beleza? E aqui eu vou colocar return José e Carlos. Então, aquele mesmo retorno. E agora, aqui no meu users controller, para eu poder chamar o meu serviço, eu faço o seguinte: eu venho
crio um construtor, né? Esse construtor, eu estou dizendo que a rota, que ele vai ser, que os dados deles vão ser recebidos assim que essa classe foi instanciada, e quem vai instanciar essa classe é o próprio Nest.js. Então aqui eu passo private read only como parâmetro, não se preocupa, eu já explico melhor isso aqui. Então eu passo como parâmetro private read only users service, e aqui eu passo users service, que agora sim é a minha classe. Eu estou dizendo que user service é do tipo user service, que é a classe que a gente acabou de criar. A gente acabou de criar, não, que a gente já tinha criado. E, putz, estourou um monte de erro, José. Que é isso? Que são todos esses erros? Basicamente, o Nest tá falando o seguinte pra gente, ó. Beleza, tu tá pedindo um tal de user service, só que eu não faço ideia do que é esse cara, da onde que ele tá vindo. Da onde que tá vindo esse cara? Tu só passou um tipo aqui, né? Passou uma classe. Mas da onde tá vindo esse user service? Eu tenho que linkar isso no meu módulo, para que o Nest saiba da onde que ele vai importar esse camarada. Então aqui no meu provider, eu venho e coloco, ó, users service. Aí agora, quando eu dou Ctrl S, parou de dar erro. Porque agora o meu Nest sabe, ó. Beleza, então vamos fazer todo o papel do Nest, ó. O Nest inicia aqui no meu main.ts, a minha aplicação. Aí ele chama o app module. Aí no app module, ele vai ver se tem alguma coisa para importar. Então ele vê esse features module. Aí aqui tem o users module. Ele fala, beleza, eu tenho mais um módulo aqui. O que tem nesse módulo? Tem um controlador. Quando ele chega no controlador, ele pede o user service. Aí ele vai ver de novo lá no users module se tem esse user service. Quando não tem, ele dá erro. Porque ele não sabe de onde está esse camarada. Quando tem, ele funciona e ele vem e importa esse cara aqui nesse parâmetro. Então, por isso que a gente passa ele como um parâmetro. Porque o próprio Nest vai pegar, beleza, achei esse cara lá no meu users module, eu vou passar ele para o meu construtor. Então, o próprio Nest cuida dessa instância. E agora, aqui no meu findAll, ao invés de retornar esse cara, eu posso simplesmente retornar o meu users service.findAll. Pronto. Agora já está funcionando. Se eu vier agora no meu Thunder Client e realizar essa requisição, vejam só, funcionando normalmente, beleza? Então, tá aqui o José e o Carlos. Tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer para já começar a criar realmente os fundamentos da nossa aplicação? Então, para começar a fazer sentido essa aplicação, a gente precisa receber os dados desse usuário, né? Então, vamos começar criando esse usuário. E aí eu vou até fazer o seguinte. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu estou criando uma aplicação desse tipo, que é mais CRUD, eu gosto de seguir o CRUD. Então, create, né? CRUD, o C ele vem de create, o R vem de read, o U vem de update e o D de delete. Então, primeiro a gente vai criar o nosso usuário, depois a gente vai ler esse usuário, depois atualizar e por fim deletar. Então, esse vai ser o processo que a gente vai fazer. Por enquanto, a gente não vai integrar a nenhum banco de dados. Daqui a pouco a gente já passa para essa integração. Então, para começar criando esse usuário, tudo que é criar, eu uso uma rota do tipo post, que eu estou postando, eu estou criando algo. Então, eu vou criar uma rota aqui do tipo post. Para isso, com o Nest, basta eu colocar o @post aqui. E aqui eu posso colocar dentro do meu post aqui, né? Eu posso colocar create, que seria users/create, para ficar mais fácil também da gente referenciar, mas não tem necessidade, mas não é obrigatório, né? Mas um padrãozinho se você quiser ou não. Eu vou deixar esse create e aqui eu também vou criar agora um método chamado create. Então vou criar um método create e aqui eu vou chamar o meu return await, não precisa do await, vou colocar só this, ponto userService.create. Beleza? Tá vendo aqui que ele já deu erro, mas a gente já resolve. É porque não existe esse camarada aqui no meu user service, né? E agora no meu user service, eu vou criar uma rota chamada create, um método chamado create. E esse método create, ele vai chamar outro carinha aqui, beleza? E qual carinha que ele vai chamar? Ele vai chamar um repositório. Só que a gente não tem esse repositório ainda, a gente vai criar ele agora. E antes de eu seguir com o repositório, eu preciso explicar para vocês que o repositório, ele é basicamente uma camada da nossa aplicação, que o trabalho dela é se comunicar com o banco de dados. Então, se liga só, eu vou criar dentro desse users, eu vou criar aqui repositories, então repositories, e eu vou criar aqui um users.repository.ts. Isso daqui é só um padrãozinho que eu gosto de seguir. E o meu repositório, ele também vai ser injetado via injeção de dependência. Então eu coloco aqui, ó, @injectable. Toda classe que a gente quiser usar em algum momento, assim,
que faz alguma coisa importante aqui no Nest, a gente sempre vai injetar por injeção independente. Então a gente sempre vai precisar passar esse arroba ejectable. E agora eu vou colocar export class users repository, beleza? E aqui o meu users repository, eu vou criar um método chamado create, vai ser o create user, né? Então vou chamar esse carinha aqui. E aí, para essa parada fazer sentido, a gente vai precisar ter um banco de dados, né? Só que como a gente não vai integrar ainda com o banco, a gente vai fazer isso. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo em memória só para vocês verem como que é legal fazer essa separação por camadas. Então aqui eu vou criar, aqui mesmo, vou fazer o seguinte, vou colocar um users, né? Então private users. E esse private users vai ser uma lista, beleza? Que vai conter o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser, eu vou colocar N, só para ficar mais fácil da gente manipular. Mas o correto seria a gente fazer alguma coisa que um pouco melhor, né? Colocar um tipo. Mas eu vou deixar N só para ficar mais fácil da gente manipular por enquanto. E quando o meu repositório receber uma chamada nesse método create, o que ele vai receber? Ele vai receber aqui um user. E esse user, ele vai ser do tipo que vai receber um name do tipo string e vai receber um e-mail do tipo string. Simples assim. Pode ver que não tem muitos dados, até porque eu não quero que essa aplicação seja tão complexa nesse sentido. Eu quero mais que a gente entenda esses fundamentos e como que funciona um microserviço. Então, beleza, ele vai receber um name e um e-mail. E aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte: pegar o meu this.users.push passando o meu user. Então, o usuário que ele receber, ele vai postar nessa nossa variável, nessa nossa lista aqui. E aqui no meu user service, olha que legal, eu vou passar o meu repositório, né? Então eu preciso instanciar esse cara. Então private read-only. Esse read-only é só para dizer que essa classe ela vai ser só lida e tudo mais. A gente não vai alterar a instância dessa classe, né? Mas nesse caso aqui você poderia não utilizar ele também, não vai ter nenhum problema. Então eu gosto de utilizar read-only. Aqui você pode colocar só repository ou colocar users repository se você for usar mais de um repositório. Eu vou deixar só repository aqui. E aqui eu vou colocar users repository, beleza? E aqui faltou só as chaves. E agora, aqui no meu construtor, deu aquele erro, tá vendo? Já aqui no meu terminal, porque a gente ainda não falou pro users module da onde tá vindo esse repositório, essa classe aqui. Então a gente já resolve isso. Mas enquanto isso, vou colocar aqui o meu repositório, .create, ele vai receber um user. E esse user vai vindo aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte, colocar user, também vai receber um e-mail. E a gente já vai resolver também essa coisa da tipagem, né? Que a gente tá colocando tudo feião aqui. Já a gente resolve. E agora, aqui no meu Users Controller, também tenho que passar esse cara. Então eu vou dizer que é o seguinte, que lá do body, ou seja, do corpo da minha requisição, ele vai receber um user. E aqui eu posso colocar, melhor, body, né? Então vai ser dois pontos. Body não. Dois pontos. Ele vai ter um e-mail do tipo string. E o name tipo string também. Aqui. E aqui eu vou dizer... tá. E aqui faltou colocar... Vai ser body aqui. Beleza. Então, agora sim. E que eu posso passar só o body pra cá. Beleza? Então, por enquanto, vamos deixar dessa forma. E o erro pra gente resolver, basta vir no Users Module. E aqui em Provider, a gente vai passar o Users Repository. Tranquilo? Só esperar ele terminar aqui. Beleza, ele compilou já. Se eu vier agora aqui no meu Thunder Client, vai criar um usuário. Então, eu vou vir em Post. E aqui, eu vou fazer o seguinte... deixa eu fechar essas abas aqui, tá me dando agonia. Esse tanto de aba aberta. Deixa eu fechar essas daqui, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou mudar pra post e eu tenho que passar no JSON aqui, no corpo, cadê? Body, JSON. Eu tenho que passar o name, né? Então o name, que vai ser do tipo o string, né? Que vai ser José nesse caso. Eu tenho que passar um e-mail também, que vai ser josé@email.com. E aqui eu posso só fechar esse camarada. Beleza? Ele tá reclamando o erro aqui. Mais pra cá. Beleza. E agora, aqui eu também preciso colocar a barra create, né? Que a gente mudou. Agora é só enviar. Ó, 201 created. Tá vendo que o status é 201 agora? Tipo, quando eu faço um get, vou até tirar isso aqui. O status é 200.
e ele deixa a mensagem aqui de ok. Quando eu envio um post, né, ele dá 201 e a mensagem é created. Por que isso? Porque o próprio Nest.js, ele já tem uma padronização. Então, o Nest, ele sabe que com um post, ele sempre vai retornar 201 quando ele der sucesso. Então, o Nest, ele também ajuda a gente a padronizar nossos microserviços, nossas APIs. Então, o Nest, ele é muito bom para se trabalhar com equipes grandes de desenvolvedores. Então, quando a gente tem uma equipe de desenvolvimento focada no back-end, o Nest vai padronizar tudo. Ele não foge do padrão. Por isso que talvez para você que já tenha trabalhado com Express, por exemplo, o Nest pode parecer um bicho de 7 cabeças. Porque ele tem muita coisa, né? Essa questão de controller, de módulo, de serviço, tudo mais, repositório. Então ele traz muita padronização, mas é legal a gente adotar essas padronizações para ficar mais flexível, menos flexível, né, no caso, só que mais padronizada nossas aplicações. Então aqui, deixa eu fazer o seguinte, agora que a gente já criou um usuário, ele não retornou nada, né, mas a gente pode colocar para retornar esse usuário. Então aqui no meu serviço, eu digo que eu quero retornar esse cara, e aqui no meu repositório, eu digo que eu também quero retornar esse cara aqui que ele acabou de adicionar. Então, assim que eu vier e fizer minha requisição, ele tá mostrando aqui. Tá. É que ele vai ficar. Verdade aqui. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Então, aqui no meu repositório, ao invés de retornar esse cara, eu vou dizer que eu quero retornar o this.users, beleza? Então, agora sim, vai funcionar. Então, esperar ele aqui, tranquilo. Agora sim, eu retorno. E ele sempre vai mostrar como que tá lá dentro do this.users. É óbvio que isso aqui tá em memória. Se eu fechar e rodar de novo, aqui, peraí, ele subir novamente a minha API. Beleza. Se eu rodar isso aqui de novo, ele não vai ter os dados antigos. Ele vai criar dados novos porque tá em memória, né? Toda vez que eu fechar o meu servidor e subir de novo, ele vai limpar o que tinha lá dentro. Tranquilo? Mas beleza. Eu queria só que vocês entendessem como que o Nest funciona. Porque na última aula a gente pegou a estrutura que vem por padrão. Então agora a gente montou realmente essa estrutura da API. Só que agora vamos padronizar ainda mais isso daqui. O que eu vou focar muito nessas aulas é a padronização. Então a gente vai sempre usar padrões, beleza? Então aqui dentro do meu users, eu cliquei em dist. Dentro do meu users, eu vou criar uma pastinha chamada DTOs. Os DTOs, eles são objetos de transferência de dados, né? Seria Data Transfer Objects. Eles basicamente são classes que a gente vai dizer, olha, sempre que eu quiser criar um usuário, é isso daqui que eu tenho que mandar. Então vão ser classes que vão permitir a transição de dados entre uma classe e outra. Vocês já vão entender melhor. Então aqui dentro eu vou criar uma classe e para isso no nosso diagrama eu até deixei aqui uns exemplos. Então aqui ó, tem esse create user DTO já para a gente se basear. Então eu vou criar aqui esse create user e aqui eu vou colocar .dto.ts. É só uma forma que eu gosto, mas você pode usar o que você quiser. O importante é só que você mantenha um padrão que você adotar. Então create user DTO e aqui eu vou colocar export class create user DTO. Lembrando que aqui a gente não vai precisar do injectable, porque essa classe a gente não vai estar injetando nenhum método, sabe? A gente só vai usar ela como tipagem. Vocês já vão entender também melhor como que funciona. Então aqui, export create user DTO. E aqui no meu users controller, eu vou passar esse cara aqui. Então, aqui eu vou passar um create user DTO. Beleza? Tá vendo que ele tá dando erro já, porque ele não sabe, ele precisa receber o e-mail e o name, e aqui a gente não tem ainda. Então aqui eu vou criar e-mail do tipo string e name do tipo string, beleza? Então agora ele parou de dar erro, porque agora ele já sabe que vai ter um e-mail e um name do tipo string aqui. E agora, aqui dentro do meu service, eu vou passar a mesma coisa. Vou passar o create user DTO. E dentro do meu repositório, a mesma coisa. Create user DTO. Qual que é a vantagem de fazer dessa forma? Se por acaso eu precisar de mais um atributo para criar, vamos supor que agora, além de usar e-mail e name, eu quero usar o fone também, quero ter um telefone. Beleza, eu coloco no meu DTO, no meu DTO, e eu não preciso mais ir passando pelo meu controller, pelo meu serviço, pelo repositório, para adicionar essa nova tipagem. Simplesmente de eu mudar no meu DTO, isso daqui já vai ser propagado por todos os lugares que estão utilizando esse DTO. Então é uma vantagem enorme a gente utilizar dessa forma, beleza? Além disso, o DTO ele é muito legal para quando a gente for documentar isso daqui. A gente vai usar a documentação nas próximas aulas com Swagger. Nessa aula ainda não, mas em breve a gente já vai colocar essa documentação funcionando também.
Mas beleza, agora que a gente já tem o nosso DTO aqui, vamos fazer o seguinte. No meu find all, eu quero agora que ele retorne aquela lista pra gente. Então, no meu find all, eu vou fazer o seguinte. Return... E aqui no meu create, eu vou até mudar. Ao invés de retornar a lista de usuários, eu vou retornar o próprio user que foi criado. Só pra uma questão de segurança também aqui. Ele vai retornar o próprio usuário. E aqui no meu find all, eu vou chamar user service find all, tá certo? E aqui no meu serviço, ao invés de retornar essa lista, eu vou retornar um ponto repository ponto find all, beleza? Então, vou chamar esse cara. E aqui no meu repositório, a única coisa que eu vou fazer aqui no meu users repository é criar um atributo, um método chamado find all, e que eu vou colocar, não vai receber nada, né, por enquanto. E eu vou colocar aqui que ele vai retornar this.users, beleza? Vai retornar this.users. Salvei aqui. Se eu vier no meu Thunder Client agora, eu vim no Client, e aqui eu vou criar, vou limpar essas daqui, ó, eu vou deletar essas outras requisições que não tá usando. Beleza. E vou criar uma nova. Essa daqui vai ser onde a gente vai fazer o nosso final. Então, localhost 3000/users. E beleza, aqui eu tenho. Na verdade, peraí, é que eu não salvei aqui. Eu tenho que dar um Ctrl S. Então, vou chamar ela aqui. Veio uma lista vazia porque eu não criei nenhum usuário. Então, eu vou criar o José aqui. Vou criar também um Felipe, sei lá. Vou deixar o e-mail igual. E se eu vir aqui agora, eu tenho o José e o Felipe. Olha que legal. Já tá funcionando aqui a nossa API. Beleza. Então, vamos olhar para nossas regrinhas aqui. A gente já criou um usuário. A gente já consegue ler esse usuário. Uma coisa que também é legal a gente fazer é gerar um ID para esse usuário. Só que a gente não vai fazer isso ainda, mas eu já explico por quê também. Então, então a gente já está conseguindo criar, está conseguindo ler, vamos agora atualizar esse usuário. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma rota do tipo patch. Então, patch, aqui. Essa rota ela vai servir para atualização. Então, eu vou criar aqui o seguinte, return is.users service ponto update, né? Então a gente vai estar atualizando um usuário. Por enquanto, a gente vai fazer isso daqui. Na verdade, não. Na verdade, vamos usar o ID sim. Então, como a gente vai usar o ID, eu vou passar o seguinte. Dá uma olhada. Mano. Tá. Tá. É porque eu fiz errado. Aqui tem que ser o meu método. Então, aqui vai ser o nome update. Beleza? E agora, sim. Aqui vai ser o update e aqui vai ser o user service. Tranquilo. Então, ele está reclamando agora que não existe esse método update. Então, a gente vai criar aqui no meu user service um método chamado update. Beleza? E o meu update, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai chamar aqui, nesse caso, o repository e ponto update também. E aqui no meu repository, eu vou ter que criar esse update. José, toda vez eu tenho que criar no repositório, no serviço, no controle? Sim. Só que normalmente eu faço isso de um trabalho crescente. Então eu começo no repositório, que é o meu nível mais baixo da aplicação nesse sentido. E depois eu vou subindo até chegar no controle. A gente vai fazer isso, mas eu tô fazendo dessa forma para vocês irem entendendo como que tá funcionando essa aplicação, beleza? Então aqui dentro de update, o que eu vou fazer? Eu vou até mudar, que vai ser update by ID. Por quê? Porque eu gosto de sempre ter, às vezes no meu repositório, como ele lida com o meu banco de dados, eu posso ter vários métodos. Eu vou ter um update por ID, eu posso ter um update por e-mail, eu posso ter um update por, sei lá, nome de usuário. Então, assim, eu posso ter vários tipos de update. Então, para especificar, eu sempre gosto de colocar update by ID, update by e-mail, update by username. Então, você pode sempre colocar dessa forma. E aí, aqui ele vai receber um ID do tipo string e ele vai receber uma data do tipo update user DTO, que a gente não tem ainda, mas que a gente vai criar agora. Então, update user DTO, e aqui nos meus DTOs, eu vou criar um update user.dto.ts. E aqui eu vou colocar export class update user DTO, beleza? E aqui eu vou ter um e-mail. Eu posso atualizar o e-mail desse usuário e vou poder atualizar o name, somente essas duas informações, e-mail e name. E aqui no meu users repository, eu vou exportar esse cara, né? Importar no caso. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar return is.users
também. Na verdade, fazer o seguinte, ó. Pra gente atualizar um usuário, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente criar um usuário, eu vou precisar criar esse ID. Então a gente vai criar esse ID. Como a gente não recebe esse ID, ele tem que ser ID criado pelo próprio back-end, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou colocar um const ID. Na verdade, eu não preciso colocar esse const ID, eu só preciso fazer o seguinte. Na hora que eu fizer esse push, eu vou fazer dessa seguinte forma. Ó. Vou colocar esse cara aqui. Users. Passar o user. Tô vendo qual que é a melhor forma que a gente pode fazer esse cara. User. Mas é o seguinte, eu vou criar aqui dessa maneira. Não sei qual que é a melhor forma que eu posso fazer aqui. Vou fazer dessa forma mesmo. Aqui eu vou colocar user. Na verdade, deixa eu construir isso daqui. Então eu vou desconstruir isso daqui só pra ficar mais fácil. Então a gente vai ter aqui o user. Né? Então a gente vai passar aqui o user. Por enquanto a gente vai fazer essa forma aqui só pra ficar mais fácil mesmo, gente. Mas depois disso vai ficar melhor esse código. Então eu vou passar aqui o e-mail. Vou passar o name. E vou passar o ID. Vai ser um random. O ID. Vai importar esse cara lá do Node. Então tá vendo que aqui eu tô importando cripto. Eu vou colocar node.2.crypto só pra ficar padronizado também isso aqui. E agora, todo usuário que a gente criar, ele vai ter esse UID. Então, aqui no meu update ele tá reclamando porque eu não tô retornando nada. Então deixa eu colocar só esse return vazio aqui mesmo. E aqui no meu service, update. Porque eu tenho que chamar update by ID. Né? E aqui eu posso colocar até update e user by ID. E aqui eu tenho que passar o meu ID do tipo string. Vou receber aqui também. Então, vou receber ID, string, vírgula, a data. Vai ser. E aqui eu posso colocar até assim, ó. Update, user to. E aqui eu vou receber o update, user to também. E eu vou passar aqui o ID, vírgula, o update, user DTO. Para esse camarada. E aqui no meu repositório eu só vou precisar mudar aqui para update, user by ID também. E aqui no meu controlador ele tá reclamando porque eu não tô passando nada. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou passar um valor que é aleatório. Pra ele não ficar reclamando. Depois a gente volta nesse camarada aqui. Então aqui eu vou colocar e-mail e o name. Um valor falso aqui. Depois a gente volta aqui pra resolver. Então o que eu quero mostrar é que aqui no meu Thunder Client agora, sempre que eu criar um usuário, beleza? Ele criou esse usuário. E aqui eu só vou mudar uma coisa também. Na hora de retornar esse user, ele vai retornar o seguinte. Vou até. Olha aqui, usuário. Eu vou colocar isso, const. E aqui eu vou ter um format user. E aí eu vou passar aqui. Ao invés de ter esse cara aqui, vou passar aqui, ó, e-mail. Dois pontos. Create user to. Ou melhor, user.email. Vírgula name vai ser igual ao user.name. E o ID eu vou passar aqui também. Então, vou passar esse cara aqui. E aqui, ao invés de passar dessa forma, eu passo só um format user. E aqui eu vou retornar o format user também. Então, beleza. Aqui agora no meu Thunder Client, sempre que eu criar um usuário, tá vendo que ele retorna já com esse ID. Esse random, o ID, ele vem lá do próprio Node. Então, é um valor aleatório que a gente tem para esse identificador, né? E é legal porque agora, toda vez que eu quiser criar um usuário, eu posso criar com o mesmo nome, com o mesmo e-mail, e não tem problema, porque o próprio Node vai garantir que esse identificador não se repita, né? Ele nem precisa garantir, esse identificador é baseado na hora, ele tem várias questões ali, um algoritmo bem complexo, e ele gera esses valores aleatórios, randômicos. Então, beleza, a gente já tem o ID, e para eu poder atualizar esse usuário baseado no ID dele, aqui no meu path, eu vou precisar receber o ID. Então eu vou fazer o seguinte, lá dos meus parâmetros, eu vou dizer que eu vou receber esse cara. Aqui de param, eu vou querer um parâmetro, e esse parâmetro vai ser o meu ID, beleza? Eu vou querer receber um ID do tipo string. E eu preciso passar esse cara na rota, porque eu vou receber ele pela rota. Então eu coloco que o meu path vai receber um dois pontos ID, beleza? Eu posso passar um update aqui também. Update barra vai ser user
Olha aqui, fazer o seguinte, para não ter muita complicação, esse create aqui eu vou tirar também. Tranquilo? Então aqui a gente vai tirar esse create e a gente só vai mandar um users post mesmo, para ficar mais fácil pra gente. E aqui no meu path também eu deixo só os dois pontos ID. Porque toda vez que eu passar um path agora com http dois pontos barra barra localhost dois pontos 3000, se eu fizer só esse path, e tem que ser o barra users, né? Só esse path, ele vai dizer que não existe essa rota. Só que se eu fizer barra 123 agora, existe essa rota. Porque agora ele entende que eu tô passando parâmetro. Então eu preciso obrigatoriamente passar esse parâmetro. E aí, esse D é o que eu vou passar aqui, né? Esse D. E eu vou receber também a data, né? Então eu vou receber aqui um arroba body. Então do meu body, eu vou receber um update user DTO. Eu vou passar ele aqui, ao invés de passar esse objeto. Vou passar o meu body. E agora, eu vou passar esse cara pra cá. Beleza. Então, tranquilo. Quando eu receber esse camarada aqui no repositório, nesse update user by ID, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou atualizar esse usuário. Para atualizar esse usuário, eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou fazer um find desse usuário, né? Então eu vou pegar user, então user é igual a this.users.find. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu quero buscar o usuário onde o user.id seja igual ao ID que eu estou recebendo aqui. Simples assim. Então eu quero pegar esse usuário. E aí, eu vou fazer um user. E aqui agora eu vou só retornar por enquanto esse usuário, só pra gente já poder visualizar esse cara. Tranquilo? Então, aqui no meu path, eu vou passar. Primeiro eu tenho que criar um usuário, então eu vou criar um usuário para poder atualizar ele. Ó, criei meu usuário. Aqui ele retornou meio maluco as paradas. Deixa eu fazer uma listagem aqui só pra gente ver. Criou. Não sei porque ele retornou de uma forma maluquinha ali, depois eu dou uma olhada. Então, esse é o ID desse usuário, eu vou copiar e eu vou jogar ele no meu path. Então, aqui no path, eu vou mandar ele por aqui e vou chamar a minha rota. Tá vendo que ele devolveu o meu usuário? Então, beleza, ele tá funcionando lá o nosso find. Ah, José, mas você não passou o name nem o e-mail. Não tem problema, porque o TypeScript, ele não dá erro quando eu não passo a tipagem na chamada em si, né? Só a nível de código. TypeScript ele só funciona a nível de desenvolvimento. Mas a gente vai resolver isso também futuramente. A gente vai colocar validações aqui na nossa API. Mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com essas validações. Então deixa eu só fechar essas rotas aqui. Então o nosso path está funcionando. A gente precisa só atualizar mesmo agora esse usuário. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um user, ponto, e aí eu posso atualizar. Eu posso atualizar o e-mail dele, né? Então data.email. E eu posso atualizar também o user.name, passando aqui a data.name. Poderia simplesmente fazer dessa forma. E aí, se eu viesse aqui no meu path, né? Primeiro eu vou ter que criar um usuário novamente, já que eles não estão ficando salvos no nosso banco. Eu criei um usuário, eu não sei porque ele está devolvendo dessa forma, depois dou uma olhada. Criei meu usuário, se eu vier aqui na listagem, beleza, tá aqui o meu usuário. Vou precisar copiar o ID dele, né? Ele agora tem um ID novo. Copiei o ID. E aqui no meu path, eu vou alterar isso aqui e eu vou mandar aqui um name. E agora o name dele vai ser, por exemplo, Zé. E o e-mail vai ser zé@email.com. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui. Se fizer um send aqui, ó, ele retornou o meu usuário. Tá falando, ó, beleza, agora o seu usuário é o zé@email, o name dele é Zé. Se eu listar agora esses usuários, antes ele tava assim, agora eu deveria mudar o name e o e-mail. Beleza, mudou. O ID continua o mesmo. Tranquilo? Se eu mudar agora para Zé 2, por exemplo, fizer um send, agora se eu fizer a busca, o Zé deve ser Zé 2. Então, beleza, tá funcionando. Qual o problema de fazer dessa forma? Se eu mandar o e-mail, se eu não mandar o e-mail, por exemplo, fizer a requisição, ele vai colocar o e-mail como undefined. Ele remove tudo que é undefined. Então ele removeu o e-mail da minha chamada, tá entendendo? Por isso que é um problema eu atualizar ele dessa forma aqui. Ele sempre vai ficar reclamando. Uma das coisas que eu poderia fazer é o seguinte: pegar e eu vou fazer aqui em data, eu posso fazer um for in, por exemplo, for, e eu vou pegar let key in data,
Beleza? Então, let key em data. Aqui tem comando do... Ah, tá. Beleza. Então, aqui, vou fazer o seguinte. Sempre que eu receber uma data, eu vou mapear ela através do for. Eu vou fazer o seguinte. User key é igual a data key. E aí, que isso daqui significa, José? Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu receber a minha data, eu vou passar por cada item dela, eu vou pegar a key, que é a chave, então, se lá tiver user.name, a key vai ser name. E se tiver esse name, eu vou simplesmente pegar um user.name aqui, e eu vou jogar o valor que tem lá do meu data.name. A representação mais simples disso aqui vai ser isso aqui que vai funcionar. No caso, pra gente entender como que isso aqui funciona na prática, só a gente mostrando mesmo, né? Então, vim aqui, users, vou criar um novo usuário, criei aqui, mais uma vez e tá vindo desse jeito, não faço ideia por quê. E agora, eu vou vir aqui no meu list, vamos listar primeiro pra gente poder visualizar esse cara, né? Então, aqui no meu list, esse bagulho aqui tá zoado, peraí, deixa eu fechar ele aqui, vou abrir de novo aqui. Então, no meu users, vou listar, ó, listei aqui, esse é o usuário que tem hoje, vou copiar o dado dele. Ah, não, peraí, eu criei, né? Eu devo ter criado uns 3 usuários iguais. Criei 3 usuários iguais. Mas até é bom que a gente pode visualizar o seguinte. Tá vendo que os 3 usuários são iguais, o nome e o e-mail? Se eu copiar o ID, porque só o ID é diferente, eu só vou alterar um. Então eu venho aqui no meu users, path, eu deleto isso daqui. Eu vou até deletar isso daqui, que a gente não tá usando. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar só o name, Z2, para esse usuário que o ID dele começa com B3, que seria esse primeiro aqui. Tranquilo? Vou mandar o Z2. Ó, ele alterou para Z2, só que o e-mail continuou aqui. Então, se eu fizer um send, tá vendo que só o primeiro usuário mudou para Z2 e o e-mail não removeu dessa vez. E os outros usuários continuam iguais. Então, beleza, tá funcionando. Se eu mudar aqui para Z22 e fizer um send, aqui vai continuar funcionando também. Deixa eu tirar isso aqui, né, que é político. Vai que me matam nos comentários. Deixa eu tirar isso daqui. E agora, outra coisa que a gente pode estar testando é se eu mandar só o e-mail também. Então, se eu mandar só o e-mail pra cá, como o e-mail não tem nenhuma validação, eu posso mandar também. Tranquilo, tá funcionando. Olha que da hora. A gente criou o usuário, listou esse usuário e agora atualizou esse usuário. Última coisa pra gente encerrar essa aula de hoje, né? Com esses fundamentos do back-end. Vamos começar. Vamos terminar com delete. Então vamos deletar esse nosso usuário. Então eu vou colocar aqui @delete. E aqui, opa, vamos fazer agora da forma que eu gosto de fazer, que é vindo aqui e colocando delete. E aqui eu vou colocar, para deletar um usuário, a gente só vai precisar do ID dele. Então, ID string, beleza? E aí que eu posso colocar delete user by ID. User by ID. E aqui, vou no repositório, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou buscar um index, né? Então, index é igual a user ponto is.users, né? Find index, onde o meu user.id seja igual ao meu ID. E aí ele vai achar esse camarada, ele vai pegar e vai fazer um index.users.splice no meu index, vírgula 1, beleza? Para remover esse usuário lá no meu array. E agora, eu já fiz isso, eu só vou precisar passar no meu serviço, criar um método de delete, e aqui ele vai receber um ID, também tipo string, ele vai dar um return this.repository.delete user by ID, passando o ID para cá. E agora no meu controlador, @delete, delete, passando aqui dois pontos ID. Aqui eu vou passar delete. Tem gente que prefere chamar de remove também, então pode fazer do que você quiser. Vou colocar delete aqui mesmo. Na verdade, vou colocar remove. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou passar aqui dentro o param, né? Que eu vou precisar pegar. E aqui eu passo id, dois pontos, dois tipos, complicado, né? id, dois pontos, string. E aqui eu retorno this.userservice.delete. Beleza? Então vou passar esse cara aqui. Na verdade, vou deixar delete também pra ficar padronizado, né? Com o que a gente colocou lá no nosso camarada. Vai ficar delete. E tô passando o ID pra cá. Beleza?
E agora eu vou vir aqui no meu Thunder Client, vou criar uma requisição do tipo delete, http, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 3000, barra users, barra, e agora eu vou precisar passar o ID. Só que para deletar um usuário, a gente tem que... Pera aí, que eu não salvei a requisição. Ah, mentira que eu não salvei a requisição. Ah, tá aqui ainda. Então, beleza. Pra gente criar deletar esse usuário, né? Primeiro a gente tem que criar esse usuário. Então, aqui na minha outra aba do Target Client, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou deletar, eu vou criar um usuário primeiro. Então, se eu listar aqui, ó, não vai ter nada. A gente já reiniciou nossa aplicação, então eu vou criar um usuário, né? Ele criou esse usuário aqui. Eu vou criar mais um. Dessa vez vai ser o Gabriel. Então, eu vou colocar o Gabriel aqui. E aqui vamos dar o e-mail também pra Gabriel, só pra ficar mais fácil. É o email.com. Então, se eu listar agora, eu tenho dois usuários. Eu tenho o José e eu tenho o Gabriel. Eu vou deletar o José, copiando o ID dele aqui, vindo aqui no meu delete, jogando o ID e fazendo a requisição. Beleza, ele deu sucesso. Se eu vier agora na minha listagem e buscar, eu só tenho o Gabriel e não mais o José. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Essa aula foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu criar já toda a nossa lógica de como vai funcionar a criação, atualização e remoção de usuários e listagem também, né, de usuários. E tudo isso sem fazer integração ainda com o banco. Na próxima aula a gente vai integrar nossa aplicação ao banco de dados e vocês vão ver que delicinha que vai ser ter feito toda essa divisão utilizando camada de repositório, camada de serviço. Vocês vão ver que vai ser muito simples. A gente só vai precisar praticamente mudar ali na camada de repositório e vai continuar funcionando a nossa aplicação. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, eu sei que foi muito conteúdo de uma única vez, pode deixar aí nos comentários, não tem problema, eu vou ler todos os comentários, vou ajudar vocês da forma que vocês precisarem. E claro, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dá um trabalhinho de fazer, então se você tá gostando, compartilha, curte, comenta para que a gente possa trazer cada vez mais e mais conteúdo. Valeu, pessoal, e tchau, tchau!